Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou, graças a Deus, estamos na UTI, mas não estamos doentes. Eu trouxe o Laércio Soto, da RSM, e eu gostei tanto que eu trouxe o sócio dele. Por quê? Porque o Wagner Schettini, ele é responsável pela parte de impostos. É uma abordagem talvez mais concreta do dia a dia daquilo que dói na pele da gente. Wagner, obrigado por ter vindo, eu te agradeço muito, viu? Obrigado. Satisfação conversar com vocês, obrigado pelo convite. É importante conversar com o seu público, falar de um tema importante que é um tema atual de reforma tributária, né? Demais. Acho que muito obrigado mesmo pelo eu que te agradeço por ter vindo, porque assim, a conversa quando o Laércio comentou que você era o sócio responsável pelos impostos, me passou uma coisa pela cabeça. Peraí, o cara que toca os impostos, não vamos falar assim desse assunto. Me diz um pouco a sua carreira, a sua formação. Eu sou formado, Caio, em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, fiz um MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, tenho 25 anos de experiência, sempre atuando com consultoria tributária, empresa de auditoria, consultoria, participando aí por empresas do middle market, empresas de capital aberto, então uma experiência bastante abrangente. Hoje sou sócio da RSM na prática de tributos. Tenho conduzido, né, e atuado bastante de forma muito incisiva aí, nesse tema de reforma tributária. Eu digo até que em 25 anos de experiência eu acabei vivenciando algumas questões tributárias, né, passando por muitas mudanças, até porque no Brasil falar de tributos sempre teve mudança. Sim. Mas eu diria que talvez esse é o momento mais importante, uma mudança mais significativa que a gente vai ter na prática tributária. Em 5 anos? 5 anos aqui no Brasil. É o maior desafio que você já enfrentou. É um desafio importante, até porque o que está acontecendo agora é algo que já vem sendo discutido e preterido há muito tempo, né? Então, eu acho que é algo que efetivamente conseguiu se implantar, né? Ou pelo menos está em andamento. Então, acho que é uma mudança importante, onde todos, não só os consumidores, mas principalmente os empresários, precisam se engajar nesse assunto. Não, sim, a conversa com o Laércio foi muito legal e eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente contigo. Me assustou muito uma conversa sobre de que não sei quantos por cento dos profissionais de contabilidade não estão preparados para isso. Bom, se você pensar que você é o cara dos impostos e você pensar que o profissional despreparado vai calcular os impostos de forma errada, por exemplo, seja lá o que for, você está muito mais próximo da bomba do que o Laércio. Perfeito. Certo ou não? Perfeito. Sem dúvida. Então, o que é a reforma tributária? Sob a sua perspectiva. A reforma tributária, ela basicamente está compilada em 4 grandes pilares. O primeiro é a simplificação tributária, né? Então, a simplificação tributária de quem? Dos tributos indiretos que a gente tem hoje. Quais são? PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Então, esse é o principal objetivo, transformando esses 5 tributos em apenas 2. Então, essa simplificação é o principal ou o ponto mais relevante que a gente tem. A gente vai detalhar um pouquinho como que isso acontece ao longo desse nosso bate-papo. O segundo ponto é a questão de você ter uma neutralidade. O que é a neutralidade? É você ter uma equiparação onde todos entram dentro desse sistema. Hoje você tem, né, uma competitividade um pouco, ou em algumas situações, desproporcional, né? Uma companhia às vezes paga um tributo mais adequadamente do que outra, então isso gera uma competitividade desleal, né? É isso que efetivamente Você está falando em termos de planejamento tributário? Não, eu digo em termos de planejamento, exatamente do ponto de vista da companhia que não paga tributo hoje, obviamente ela pratica um preço mais atraente do que o que mantém um compliance tributário. Entendo. Então, esse sistema, ele tende, né, como também bem observado e conversado anteriormente, ele tende a colocar todas as empresas no mesmo sistema, né? Quer dizer, a arbitrariedade de pagamento do tributo ou a subjetividade de pagamento do tributo, ela fica muito minimizada nesse processo como um todo. Entendo. O terceiro tópico é a transparência, né? Quer dizer, hoje, não só as empresas, como o consumidor em si, a gente não sabe quanto que se paga de tributo num determinado produto. Sim, né? Perfeito. Então, há uma dúvida. Então, o objetivo também é ter uma transparência, porque você vai ter ali o IVA e é muito mais evidente ali qual é o tributo que está sendo recolhido e qual o montante. E, por fim, a questão de você ter uma segurança jurídica, né? Você sabe a questão toda jurídica que se envolve, o aspecto tributário no Brasil, o volume
de judicialização, de discussões que a gente tem em relação às questões tributárias, em matérias de PIS/COFINS, em matérias de ICMS, quer dizer, qualquer tributo que a gente tem hoje, ele tem um nível de judicialização muito grande. Então, o objetivo da reforma também é minimizar isso. E como que tudo isso vai acontecer, né? Quer dizer, puxa, Wagner, mas você está falando que vai simplificar, mas como é que vai ser tudo isso, né? Então, voltando um pouquinho na questão da simplificação, quando a gente fala de transferir 5 tributos em 2, você tem alguns efeitos aí. O primeiro, você passa a ter uma base de cálculo única. Hoje a gente tem uma base de cálculo para PIS/COFINS, uma base de cálculo para ICM, uma base para IPI, para ISS. Então você passa a ter uma única base de cálculo. Você passa a ter uma alíquota única. Hoje também a gente tem uma alíquota para cada tributo, né? Você tem um sistema de tributação para cada tributo, uma normativa para cada tributo. Então você passa a ter uma única norma que abrange 2 tributos, que tem uma base de cálculo única, que tem uma alíquota única. Então a simplificação já passa por aí, né? Já passa. Dá para dizer então que aquela selva tributária que a gente tinha diminuiu bastante. Sim. Ou melhor, vai diminuir, diminuirá bastante. Vai diminuir bastante, né? Hoje, do ponto de vista em andamento da reforma, né? Nós temos a Lei Complementar 214, que foi aprovada em janeiro. Essa semana, inclusive, na quarta-feira, a CCJ aprovou o projeto de lei 108, que acrescenta, né, ou regulamenta alguns tópicos da reforma tributária. Sim. Então, ela vem caminhando a passos largos para efetivamente ser implantada. Né? Implantada em que cronograma? Né? A partir de 2026. Né? Então, aquele empresário que hoje pensa em algumas mudanças do passado, de que, puxa, mas isso vai ser prorrogado, não, mas isso não vai acontecer, mas lá na época do SPED, foi prorrogado 3, 4 anos, o E-Social foi prorrogado 10. É um equívoco pensar dessa forma neste momento. Tá? Então, efetivamente, a reforma começa em 2026 e ela tem o seu calendário definido com uma boa probabilidade de antecipação desse prazo. Então, se hoje um empresário quiser fazer toda a adaptação que a reforma diz, o ano que vem ele não pode. O que acontece do ponto de vista prático? Tá? 2026 ele está sendo tratado como um ano de teste. Teste para o contribuinte, teste para o fisco. E onde que está, nas conversas que eu tenho tido, né? A gente tem conversado com muitas empresas, tem auxiliado muitas companhias já nesse processo. E aí muitos empresários ou algumas empresas estão pensando, não, vou deixar para 26, porque 26 é só um teste, eu não tenho efeito de carga tributária ainda, porque o processo de migração, essencialmente da CBS, que é um dos tributos entre IBS e CBS, ele começa em 2027. Então o empresário muitas vezes está pensando, não, em 26 eu vou ver isso. Qual é o ponto? E por que isso é importante agora? A urgência está agora. Primeiro porque em 27 é um período de teste, mas toda a questão operacional ela já deve estar em andamento. Ou seja, emissão de documento fiscal, informações em campos do SPED. Então tudo isso, já a partir de 1º de janeiro, quem não emitir o documento fiscal dentro das novas normas técnicas que foram emitidas, com termos de campo e etc., para emissão do documento, a nota não vai sair, a nota eletrônica não será emitida. Então, já em 26. Em 1º de janeiro de 26. Então, em 2026, é um período onde as empresas terão um trabalho duplo, que é caminhar com tudo que existe hoje, com todos os tributos atuais, e também caminhar paralelamente com IBS e CBS, que são os novos tributos. Todavia, em 2026 a gente só não tem um efeito financeiro, né? Porque eu tenho só o trabalho operacional, o teste operacional, que é obrigatório, tá? Mas eu não tenho um efeito financeiro. Então muitas empresas pensam, puxa, se eu não tenho um efeito financeiro, eu vou deixar para pensar nisso no 2º semestre de 26, quer dizer, eu vou... E a gente ouve muito isso e é algo que nos incomoda, né? Porque a gente vê que aquele empresário, aquela companhia, ela vai ter um problema num curto espaço de tempo. O meu sistema já está trabalhando na adaptação. Ou a minha contabilidade está vendo isso. E não se interessar no andamento desse processo é um erro. Né? Então, assim, a reforma tributária ela tem envolvido diversas áreas dentro da companhia, e a gente tem feito muitos trabalhos, inclusive concluídos alguns. E os efeitos são na área de compras, porque isso muda preço de compra, vendas, porque vai mudar a tua precificação de venda,
Ajustes de contratos. Né? Tem um contrato de longo prazo, de 3, 4, 5 anos, seja com o fornecedor, seja com o meu cliente. Vai ter que renegociar tudo. Eu tenho que renegociar tudo isso. Ou se adaptar. Exatamente. Interessante, Então, interessante esse isso. nível de análise, ele começa agora. A controladoria, como que você faz uma projeção, um forecast de 4, 5 anos, sem calcular o eventual impacto que a reforma vai ter em 2028, 29, 30? Então, hoje, a reforma tributária, e por isso do efeito corporativo da reforma tributária, porque ela envolve muitas áreas dentro da companhia, e não simplesmente pagar uma guia com R$ 10 a mais ou R$ 10 a menos. Não, assim, na conversa com o Laércio, eu me assustei bastante porque deu para perceber, como ele mesmo disse, não é uma reforma meramente tributária, é uma reforma empresarial, mercadológica e talvez até consumerista. Eu tenho muita pergunta só nisso que você falou. Vamos lá. A partir de janeiro, certo? A partir de janeiro, o cara tem que emitir o documento fiscal. Perfeito. Tá. Perfeito. Ele não emite. Qual a penalidade? Se ele demitir, ele não tem uma operação comercial. Ele não vai conseguir vender, o produto não vai sair, ele não consegue prestar serviço. É a mesma coisa que você não emitir uma nota hoje. Quer dizer, se eu não emito uma nota hoje, eu não tenho uma operação. Eu não consigo vender. Não, mas já é vinculativo, então. Ou seja, não é só um teste, é uma questão do seguinte, meu amigo, você não emite a nota, Não tem é só operação. negação, Exatamente. é crime. É porque o que acontece? A nota fiscal, ela vai contemplar Muito bem. todos os tributos atuais que hoje já existem, né? Então, a nota fiscal você já tem ali ICMS, PIS, COFINS, os campos para tudo isso, e que, obviamente, são as bases onde alimentam todos os SPEDs, EFD contribuições, SPED fiscal e etc. E onde você faz o recolhimento do tributo. E, adicionalmente, agora, a própria nota fiscal também terá campo para IBS e CBS. Isso é vinculativo. Exatamente, está tudo no mesmo documento fiscal. A questão é que você não vai fazer o recolhimento daquele tributo. Ele está em 2026. Ele é só um Não, aspecto. eu entendi. Você não vai ter o efeito financeiro. Mas a questão documental já é obrigatória. Aí você não consegue tirar. Como é que você vai deixar para o segundo semestre de 2026 se você vai cometer durante 6 meses sem sonegação fiscal? É que, na verdade, assim, nesse caso, a gente nem fala muito da sonegação fiscal, por quê? Mas você não emite nota? Então, se eu não emitir nota, eu não tenho operação. Né? Como que a empresa hoje consegue vender um produto sem emitir uma nota fiscal eletrônica? Não consigo circular a mercadoria. Não, tá. Trava a operação. Né? Tá, mas assim, eu vou ser mais assim, específico. Você vai ter a obrigatoriedade, digamos, assim, minha cabeça de advogado gira assim. Você tem a obrigação documental. Perfeito. Pum, pimba, tá aqui. E você tem ali a questão financeira de pagamento de ICMS, ISS, e lá vai. Perfeito. Tá. Mas eu vou ter a obrigação financeira de recolher os impostos, certo? Perfeito. Os quase ex-impostos, mas no documento fiscal eu tenho já requisitos essenciais da reforma. Exatamente. Então eu não emito. Exatamente. Tá, beleza. Tá. Exatamente. Como é que eu vou pagar PIS, COFINS, ou vou pagar ICMS se eu não tirei o documento? Então, você não consegue, porque né, como se a operação não existisse. Né? Quer dizer, Sonegação? Exatamente. Né? Quer dizer, como que, pegando um exemplo prático, como que a gente consegue fazer a venda de um produto se eu não emito uma nota fiscal desse produto? Não tem operação. Por isso que, assim, trava a operação da companhia. Para o negócio. Para o negócio. Cara, eu fico pensando no setor de supply chain. Com toda aquela... Tem que ter, emissão na verdade, assim, tudo continua como a gente tem hoje. Emissão de documento fiscal para operação de venda, para prestação de serviço, tudo continua desta forma. É que, adicionalmente ao documento que nós emitimos hoje, a gente já precisa destacar e a gente já precisa informar os novos tributos, ainda que eu não faça o recolhimento dele. Então, é uma atividade operacional adicional. É um treinamento, digamos assim. Exatamente, por isso que é um período de teste em 26. E aí, voltando até naquela preocupação, né, de, puxa vida, mas por que eu tenho que trabalhar com isso agora? Bom, se o pessoal do meu sistema ajustar a minha informação sistêmica, eu vou seguir minha vida em 2026. Sim, uma pergunta interessante. Porque quando a gente começa, e aí o trabalho que a gente tem feito de forma bastante exaustiva, e é o que tem trazido bastante resultado, que é o quê? Não entrar muito na questão operacional, porque o operacional é o compliance sistêmico. Então, o RP,
automaticamente ele já tem que se adequar, porque é uma norma, é uma obrigação legal. Então isso vai acabar acontecendo. Agora a pergunta como que esse empresário está se preparando para discutir um fornecedor, para pensar no impacto do preço de venda dele, que vai acontecer a partir de 2027, mas como que ele tem olhado por esse negócio? Porque no fim das contas, na reforma tributária, ninguém está querendo ganhar e nem perder. Tá todo mundo querendo manter as suas margens. Claro, claro. Só que quando você muda a carga tributária, não estou falando de aumentar o imposto do seu produto ou serviço de venda. Entendi. Estou falando da carga tributária, você tem um impacto. Esse impacto ele vai ser uma elevação do seu preço de venda, ou você tem que entender se você tem que discutir preço com o fornecedor. Essa negociação, ela tem que começar muito antes. Como que você discute com o fornecedor estratégico da companhia, onde muitas vezes você tem um contrato de 4, 5 anos, e ele é estratégico para a sua operação, você vai deixar para discutir preço com ele já tem um contrato com você 3 meses antes de virar a chave. 6 meses antes. Essas discussões contratuais de longo prazo, você sabe muito bem, elas demoram muito. Não, sim, sim. Não só isso, não te cortando e já te cortando é o seguinte, do que vai adiantar a minha adaptação se o meu fornecedor não se adaptar? Perfeito. Ou se um, Perfeito. né? Perfeito. Porque, quer dizer, não é só assim, eu quero dizer o seguinte, o elemento da antecipação que você está falando, eu forneço e você compra assim, meus produtos. Perfeito. Ou vice-versa. Temos que caminhar juntos. Exatamente. Exatamente. Porque isso é muito importante, né? A gente tem, né, eu tenho, por exemplo, casos que são empresas B2B, né? Onde ela está exatamente no meio da cadeia, obviamente, né? Então ela tem uma cadeia de fornecedor e ela tem clientes que são maiores do que ela. E aí a preocupação dela, mesmo sendo uma empresa média, a preocupação dessa companhia, a gente conversando, né? Eu tenho conversado com bastante, né, CEOs, CFOs, etc. Ele falou, Wagner, se eu não entender agora o impacto que ao longo do tempo eu vou ter, inevitavelmente esse meu cliente, que é muito maior que eu, que já está se preparando muito mais do que eu, ele vai virar para mim a qualquer momento e vai discutir a questão de preço comigo e eu não vou ter embasamento nenhum para sequer falar se ele está com razão, se ele não está. Meu Deus, que interessante. Eu vou ficar refém de uma situação, né? Novamente, é claro que a gente tem um período de transição, mas essas discussões negociais, né, ninguém vai mexer em preço, subir ou baixar, e principalmente reduzir preço, sem ter absoluta certeza do que está fazendo. Né? Claro, claro, perfeito. Então essa análise, essa preocupação, ela tem que acontecer agora. Né? E é o que está acontecendo, né? Embora, como você bem comentou, né, os contabilistas, 60% aproximadamente, estão a parte aí do que está acontecendo muito na reforma. E as companhias, a gente nota muito isso. Obviamente que as grandes corporações já vêm se adequando há muito tempo, inclusive já existem corporações, né, e companhias grandes, né, que já estão dentro de uma rodada de teste agora, que já foi concedida aí pelo fisco, mas as empresas médias, a gente vê uma diferença de cultura muito grande. Algumas muito preocupadas, uma parte preocupada, mas inerte ainda, não fez absolutamente nada, quer dizer, não, a gente está fazendo alguns cursos, a gente está tentando entender, mas sem nenhuma ação efetiva em cima de tudo isso. E algumas, um discurso de, não, sei lá quem vai prorrogar, isso tudo ainda não tem uma definição, tem muita coisa ainda que vai acontecer, não acreditando de que isso já é uma realidade. Né? Então, isso até nos preocupa, porque muitas vezes, né, você leva esse tipo de mensagem e às vezes, né, as pessoas acham que você é o arauto do livro Apocalipse. Né? E óbvio, né, trazem um pouco do histórico tributário brasileiro, como eu falei, né? Sim, não, isso aqui posterga, isso aqui não vai entrar o ano que vem, mas por tudo que a gente tem visto, né, e novamente, pelo que foi aprovado, inclusive essa semana, que foi o projeto de lei onde o comitê gestor do IBS, esse comitê gestor é quem vai gerir todo esse IBS. A CBS vai ficar dentro da Receita Federal, né, como é hoje, e esse tributo IBS, que é o tributo que vai ser destinado para os estados e para os municípios, ele vai ser gerido pelo comitê gestor. Esse comitê gestor, ele vai ter um representante de cada estado e vai ter representantes elegíveis também dos municípios. Esse comitê gestor,
ele já vai ter um investimento agora de 200 milhões para Mas criar estrutura. para criar estrutura, sistemas, depois deve ter um novo aporte, e é o requerido de mais 400 milhões. E eu até estava acompanhando a secretária do Rio Grande do Sul, secretária da Fazenda, ela até comentou da possibilidade de antecipação, ou que se discute a possibilidade de encurtamento do prazo de transição da IBS, que começa em 2029 e percorre até 2032. Sim. Então, do ponto de vista prático, o que nós temos? A gente tem 2026, um período de teste operacional. Em 2027, o PIS e COFINS ele acaba 100%, e aí entra a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isso percorre até 2029. Em 2029, começa um período de transição, 29, 30, 31 e 32, do IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. E em janeiro de 33, aí a gente tem essa virada de chave integral. Ou seja, encurtando esse calendário. Muito legal, assim, altamente assim, esclarecedor. Eu tenho uma dúvida que sai um pouquinho do escopo da nossa prosa aqui. É o seguinte: esse comitê gestor, esse imposto, que é o estadual, ele vai para o comitê assim, gestor. A divisão para os estados vai ser feita como? Exato, o comitê gestor vai fazer toda a definição disso. Então, esse comitê gestor... Peraí. São Paulo pode receber mais, Paraíba receber menos? Sim, e aí qual é o critério? E aí eu vou te explicar uma grande mudança que a reforma tributária também trouxe. A gente sabe que o ICMS, né, ele tem um recolhimento no domicílio de onde está estabelecido a indústria ou o comércio. Né? Via de regra, nas operações interestaduais, né, você acaba tendo muitas vezes o diferencial de alíquota, mas o tributo, o ICMS, né, que é o grande componente aí dessa base entre PIS, COFINS e ICMS, é o mais representativo. Com a reforma tributária, esse tributo ou esse novo tributo, ele vai ser destinado não para o domicílio da indústria ou do comércio, ele vai para o domicílio do consumidor. Então, rapaz, eu não sabia disso. Praticamente. Não, assim, repete isso aí. Peraí. Então, Hoje, o tributo é pago e é destinado ao domicílio da empresa. Exatamente. Tá. Exatamente. A partir da reforma tributária, aquele imposto vai para o domicílio do consumidor. Então, eu fui passear no Ceará, comprei lá, domicílio São Paulo. São Paulo é o domicílio do consumidor. Então, por exemplo... Mas hoje isso não vai arrebentar o turismo? Hoje você tem... Então, aí a gente entra em algumas discussões, e é claro que... A culpa é sua, você está dando muita ideia. Eu quero dizer assim, a culpa é sua, é assim. É claro que assim, né? Essa divisão, a gente sabe que hoje os estados têm a sua renda, a gente sabe que hoje os estados têm subvenção estadual, e essas subvenções, elas também acabarão, né? Então a gente sabe que eu tenho uma indústria que está no estado do Nordeste, porque lá tem um benefício, uma subvenção. Essa subvenção vai acabar. Então, aquela empresa que abre um estabelecimento num outro estado por uma questão de um crédito presumido e etc., esse crédito presumido vai acabar dentro da reforma. Então, começa-se a discutir também uma questão muito logística e operacional, né? Porque aquela companhia que se estabeleceu num outro estado, ela tem o mercado consumidor dela, por exemplo, em São Paulo. O mercado dela está aqui em São Paulo. Mas ela abriu o estabelecimento dela, por exemplo, no Espírito Santo, onde tem um benefício fiscal, ou na Bahia, tem um benefício fiscal lá, mas o consumo dela está aqui em São Paulo. A pergunta que se faz é, será que ao longo do tempo vai fazer sentido essa empresa continuar nesse estado, uma vez que ela tem todo um custo logístico? Brilhante. Ela tem, então começa-se também a discutir isso, e aí até trazendo também um caso prático. Eu estava conversando com uma companhia muito grande, né, internacional americana, e o diretor dele comentou comigo e falou: Wagner, pelo nosso tamanho, eu não posso esperar até 2028, 2029, se eu quiser fazer uma mudança logística, porque eu não vou ter espaço para isso. Se todo mundo pensar da mesma forma, eu vou ter um problema de realocação. Então,
veja que, por isso que eu comentei que as grandes companhias, veja que nível de preocupação que eles já estão. Quer dizer, de analisar se faz sentido hoje a estrutura logística que eles praticam, porque hoje ele tem um estabelecimento no estado só por conta de um benefício fiscal. Se ele perder aquele benefício fiscal, faz sentido permanecer ali? Não, claro que não. E aí, respondendo, né, ou complementando o seu comentário, Caio, é claro que assim, essa divisão da renda, ela, Já há critérios estabelecidos? não, ela vai seguir alguns princípios, porque senão você tem uma distorção, obviamente, social, né, tem Sim. questões políticas, né, do ponto de vista, pelo menos nessa fase toda inicial, então você tem um período grande de transição e acomodação, mas a gestão desse recurso fica dentro do comitê. Então, tudo que for IBS, e o IBS, a gente pensando numa alíquota aí de 28% nos dois tributos, a gente deve ter o IBS aí muito próximo de 18% a 20%. Então, esses 18% a 20%, eles vão para o comitê gestor, e esse comitê gestor é que vai fazer toda a destinação, a administração desse recurso. E a divisão? E municípios, exatamente. A divisão também, exatamente. não só a administração. Exatamente. Que, esse comitê que vai acabar definindo porque tudo isso. aquela história, né? Assim, dentro de uma empresa, eu digo que dentro de um hospital, é uma brincadeira que já perdeu a atualidade, mas dentro de um hospital, há anos atrás, o funcionário mais importante era o médico auditor, porque é ele que transformava o prontuário em dinheiro. Perfeito. Certo? Perfeito. E me diz uma coisa, hoje uma empresa, a gente vai chegar num outro assunto que seria porque a sua visão é mais concreta, mais prática. Perfeito. Isso é muito legal, eu consigo se entender muito mais, até pela questão sim, jurídica. A empresa fala assim, não vou fazer. Vou deixar, aquele negócio, deixa do jeito que tá, para ver como é que fica. É isso aí. É mais ou menos isso. Tá. A empresa hoje, qual que é a primeira providência que ela tem que tomar no que pertine à preparação com profissionais competentes para se adaptar? Porque é um processo de adaptação, Exato. não é um ato, Exato. né, ad libitum, assim. Exato. Então, Caio, dado o calendário de transição, efetivamente em 2026, como eu comentei, a partir de janeiro você já tem questões operacionais. Então, essas questões operacionais são inevitáveis, né? Então, adequações do sistema, né? Validações de emissão de documento fiscal, porque você já consegue homologar isso previamente, verificação dos arquivos de SPED para informação, né, de IBS, CBS. Então, tudo isso nós já temos notas técnicas que já foram emitidas de como essas informações devem ser imputadas nesses documentos. Então, essa questão operacional é indiscutível. Isso, como comentei, se você não fizer ou a nota não sair em 1º de janeiro, você trava o negócio, não sai mercadoria da empresa. Certo. Né? Então, essa questão operacional é indiscutível. Todavia, em paralelo, é super importante essa análise que eu comentei, de você fazer um cálculo real dos impactos que a reforma tributária está trazendo na companhia. Ou seja, o que muda na minha carga tributária? Né? Vou trazer aqui em exemplos. Né? A gente tem casos, por exemplo, eu tenho alguns exemplos onde eu fiz algumas simulações, alguns cálculos reais, com números reais da companhia pegando um ano inteiro e simplesmente transformando o que ela fez em PIS, COFINS, ICMS, como seria se fosse IBS, CBS. Legal. E enxergando qual é o impacto da reforma. Então a empresa tinha uma carga tributária de 17% e ela saltou para 19,5%. Aí a pergunta é, puxa vida, Wagner, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar então 2,5% o meu preço? Como é que vai ser? Não é isso. Aí a gente vai entender nas aquisições. Qual é o impacto? Por que essa carga tributária mudou? É porque eu diminuí minha base de créditos que hoje eu tenho e que na reforma vai ser menor? Ou é porque efetivamente o meu produto de venda ou o meu serviço, ele realmente teve uma alíquota majorada dentro da reforma. Quer dizer, o meu produto efetivamente ele passou a ser tributado de forma maior. Então a gente entende onde que está essa questão da elevação da carga, caso seja elevação, porque tem casos que você tem redução também. Sim, né? sim, Então, concordo. caso seja uma elevação, então a minha elevação está motivada porque efetivamente o meu produto, antes eu tinha uma alíquota final de 28, 27 e agora eu vou ter 29 por conta da reforma ou qualquer coisa nesse sentido. Pois bem,
esse é um caso onde ele já tem que começar a discutir e entender, e aí a gente consegue enxergar qual é o cliente mais afetado, qual é o tamanho de Interessante, Wagner. para que ele comece a entender e discutir com esse cliente esse tipo de situação. E vice-versa. Né? A gente tem um caso muito prático, assim, esse é muito visível, de uma empresa que um produto que ela compra está tendo uma redução na tributação dessa matéria-prima para ele. Então hoje ele tem uma carga tributária, ele tem uma tributação dessa matéria-prima e na reforma ela está tendo uma redução. O que ele já começou a fazer? Qual foi a mensagem? O que ele já começou a endereçar? Ele já foi nesse fornecedor mostrar para ele que todo preço tem tributo dentro. CMS, você tem o preço do tributo dentro dele, você tem o gross up do tributo, né? Ele já começou a mostrar para o fornecedor que, olha, se hoje você paga X de tributo, PIS, COFINS e CMS, e a reforma trouxe para você uma redução, então o produto que hoje eu pago 100, eu não posso pagar mais 100. Eu vou pagar 90, porque você vai pagar R$10 a menos de tributo. Se eu continuar pagando Interessante, Wagner. Eu não tinha pensado nesse esquema. É uma coisa se eu continuar pagando a mesma coisa, o impacto de custo vai ser maior, porque minha base de crédito é menor, automaticamente aumenta meu custo. Então, mas eu fico pensando no seguinte: se você tem uma empresa que foi conversar com um fornecedor e você tem uma consultoria, tem uma pessoa que, como você, fala com uma clareza fora de série, e do outro lado, não. Não vai ser uma conversa de surdo. Assim, não é mais fácil você trocar o fornecedor do que você tentar colocar, porque acredito que bater na área da saúde tem muito isso. O seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, você me ajuda aí, para a gente poder fazer isso aí, você paga a minha adaptação. Assim, eu acredito o seguinte, se não andarem todos juntos, não vai ser do lugar. Por isso, Caio, que é fundamental, e por isso que eu tenho trazido bastante esse alerta dessa discussão agora. Por quê? Você pode chegar no seu fornecedor que está totalmente leigo, né, ou a parte do assunto. No primeiro momento, ele vai ser reativo. Então, até ele se familiarizar, até você começar a convencer, até vocês chegarem num acordo, isso não acontece em um mês. Sim, em 2 meses. Dependendo, muitas vezes, do tamanho das companhias, você tem discussões pesadas em torno disso, porque isso, no fim do dia, novamente, não está envolvendo só o tributo, está envolvendo margem da companhia. Se ela vender errado, impacta a última linha. E se eu comprar errado, impacta a minha última linha, um pela receita e o outro pelo custo. Claro. Então, esse tipo de discussão, essa percepção, quanto mais rápido você começar, mais tempo você tem. Se você estiver conversando com alguém que esteja no mesmo nível de conhecimento, talvez vocês vão entrar num acordo e num alinhamento muito mais rápido. Mas, novamente, uma percepção do mercado ainda é mais reativa, é uma boa parte mais leiga em relação a tudo isso. Obviamente, se você leva esse tema e queira discutir dinheiro, preço, a discussão é muito dura. Então essa discussão tem que ser prévia, ela tem que começar com antecipação. Por isso que esse tipo de análise, ele começa a te antecipar problemas futuros. Então, essa análise, você vai falar, puxa, Wagner, eu posso fazer ela em novembro de 2026 para rodar em janeiro de 27? Eu diria, pode. Só que a chance de você conseguir rodar ele em janeiro de 27 é quase nula. Você não tem tempo de manobra. Você não tem tempo de manobra. O resultado pode ser o mesmo, mas você não tem tempo de manobra para fazer tudo isso. 2 perguntas. A primeira, a sua clareza é fenomenal, cara. Parabéns. E sim, aquela empresinha pequena, o que ela vai fazer? A empresa pequena tem 2 cenários, né? A gente tem a empresa pequena que está no Simples hoje, que, por incrível que pareça, também vai ter que entender de reforma. Por quê? Porque hoje a empresa do Simples é uma indústria, enfim, qualquer companhia que adquire um produto ou um serviço de uma empresa do Simples e que faça parte dentro das normas atuais, matéria-prima, insumo e etc., eu tenho direito a crédito dessa empresa do Simples. No Conselho da Reforma, eu não tenho mais direito a crédito de aquisição do Simples. Então, um exemplo bem prático. Se hoje eu compro R$100 em uma empresa do Simples e eu me credito de 10%, meu custo é R$90. Sim, R$90. perfeito. Se eu passar a continuar comprando dessa empresa do Simples pelos mesmos 100
e não puder me creditar de nada, o meu custo virou R$ 100. Então já ficou mais caro para mim. Eu vou fazer uma pergunta. Um barzinho em Fama, perto de Alfenas. 2.500 habitantes. Perfeito. Barzinho compra, sei lá, compra cerveja, refrigerante da Ambev. Como é que é? Assim, Esse é um caso interessante, porque às vezes a gente pega uma empresa do Simples e aí você tem variedades. Eu digo o seguinte, a empresa do Simples, que é um B2C, não vai mudar praticamente nada para ela, porque ela vende a consumidor. Então ela simplesmente vai carregar toda a carga e ela é a última da ponta, vendeu para o consumidor. E o consumidor não tem o crédito disso. Também. Agora, a empresa do Simples, que é B2B, essa precisa estudar. entendi. Porque é o exemplo que eu dei. Quer dizer, hoje eu acredito, o meu custo é menor. Se eu não me acreditar, ou ela vai baixar o preço dela, o que eu acho pouco provável, ou eu vou ter que mudar de fornecedor. Me dá um exemplo prático da empresa B2B. Por exemplo, eu tenho um prestador de serviço, né, que está no Simples, e ele emite uma nota, por exemplo, um prestador de serviço que emite nota para a minha empresa de consultoria, de auditoria. E ele é um serviço que eu utilizo como um insumo na minha operação, uma mão de obra, um terceiro, ele faz parte do meu negócio. Eu tenho direito a crédito desse serviço dele hoje. Ele estando no Simples, porque é um serviço, é um insumo que faz parte da minha operação. A partir do momento da reforma, se ele me faturar estando no Simples, eu não tenho mais crédito nenhum dele. Então, se ele praticar o mesmo preço, ele vai ficar mais caro para mim. Sim. Ou ele reduz o preço dele, ou tem a segunda hipótese que também a reforma trouxe. A empresa do Simples, ela tem a opção de aderir a esse regime regular. O que é o regime regular? Aderir aos tributos indiretos, ao IBS e CBS. Ou seja, ela continua no Simples, mas uma parte vira IBS e CBS. No fim do dia, se você fizer a conta, acaba ficando a mesma coisa, porque ela vai te cobrar mais, porque a carga tributária vai aumentar mais, e eu vou me creditar. Então, assim, é uma análise importante aqui quando a gente fala do Simples, que vai ter que ter uma negociação aqui. Né? Eu vou ter que olhar, quando você tem uma empresa que tem muita contratação, muita compra de empresa no Simples, que ela hoje se acredita de impostos, ela tem que avaliar esse impacto. Pode ser pequeno, não tem problema. Se for relevante, vai ter que discutir. Ou até a empresa do Simples, ela vai chegar à conclusão que não faz mais parte, ela fica dentro do Simples. Talvez ela vai ter que ir perfeito, presumido, né? muito provavelmente com o presumido, em alguns casos real, né? Embora o faturamento seja pequeno, mas talvez ela tenha saído Simples. Então, ela também tem que estar atenta nisso. Então, é interessante. E assim, hoje um serviço de consultoria, tá? E eu estou interessado nos impostos. Perfeito. A empresa média, que grande parte da minha clientela são empresas médicas médias, tá? De todas, 100%, grande maioria no interior de São Paulo. Ninguém está preocupado. A não ser, eu entendi agora, você me esclareceu, a questão documental, a questão de sistema. Perfeito. Vamos lá, agora vai sair a notinha com... Quer dizer, o cara, ele pensou o quê? O que você disse. Né? O Laércio assim, também comentou isso. Eu pego um sistema, mudo o sistema, vai sair. Não se usa mais papel, né? Mas assim, vai sair ali do outro lado o documentãozinho bonitinho e fumo, e vamos lá. Mas eu estou interessado agora em 2027. A empresa média, certo? Por exemplo, uma clínica que eu presto esse serviço. Ela tem, no mínimo, empresa de limpeza, que faz a limpeza dela. Ela tem a empresa que fornece insumo, ela tem empresa que fornece o maquinário, seja em regime de comodato, regime de locação, regime misto, seja o que for. Essa empresa, ela corre mais ou menos risco do que a empresa grande, de não se adaptar. Ela corre mais risco, e aí por que ela corre esse risco? Primeiro porque normalmente é uma companhia que não antecipa os fatos, ela é mais lenta, como você bem observou, não sabe nem o que está acontecendo, então ela não se antecipa aos fatos. Segundo,
ela tem uma base hoje, muitas vezes, essas companhias, por exemplo, eu estou no lucro presumido, né? Então, o lucro presumido, por natureza, o PIS e COFINS, eu não tenho crédito, eu só tenho uma alíquota lá de 3,65. Nessa nova sistemática, muda muito para ela. Porque o fato dela estar no presumido, e ela pode continuar no presumido, mas agora ela vai ter que se creditar de tudo que ela compra, isso é uma mudança importante, quer dizer, o crédito tributário agora, pela norma, e aí por isso que né, deve diminuir muito as discussões judiciais. Ele não é mais esse conceito atual de insumo, matéria-prima, não. Tudo que for adquirido para a companhia e que teve pagamento prévio de BS e CBS, o montante pago previamente eu tenho direito a crédito. Então, por exemplo, o material de uso e consumo que eu compro hoje, eu não posso me creditar porque a norma não permite. Eu vou estar só com direito ao crédito. Então, que legal. a base de creditamento das companhias, elas também vão aumentar. Por isso que, às vezes, a gente ouve, a alíquota vai, hoje eu pago... Não é só uma notícia. Vai para 28%, eu vou aumentar 13%. Essa é uma análise muito rasa, não é Não é só uma notícia. Não é isso. Então, exatamente, a base de creditamento, ela aumenta. Obviamente que a alíquota, como a gente tem comentado, deve ficar em 28%, em torno disso, né? Esse é um número que tem se discutido. Mas eu aumento a minha base de crédito, então isso eu preciso, e as companhias hoje não sabem quanto que eu vou ter de crédito daquilo que hoje eu não me acredito. Elas sabem que elas acreditam. Mas e o que ela não se acredita, que é despesa na contabilidade ali, tem uma série de compras ali, de serviços e materiais, que hoje ela não se acredita. Ela vai passar a ter direito ao crédito. E aí o que acontece? As companhias médias, como você colocou, qual é o risco delas? É grande, por quê? Ela não tem a menor base do impacto que isso vai trazer para ela. A grande companhia já está fazendo esse exercício. Mas a média companhia, ela não tem a menor noção disso ainda. Muitas vezes, e aí quando você fala de média, essas empresas ainda talvez precisam aperfeiçoar a sua própria contabilidade. Sim. A própria demonstração financeira, a própria informação, muitas vezes, ainda é precária. Por incrível que pareça. Não, mas assim, eu estou enfrentando agora, eu não vou falar de novo, eu comentei com o Laércio um caso de que um sócio faleceu, é exatamente isso. Sim. Não, e veja bem, quando eu digo empresa média, eu não estou pensando em faturamento, porque esse mesmo cliente tem um faturamento colossal. Que é a única empresa que faz determinado exame na cidade. E os sócios são médicos. Então, quando eles vão pedir aquele determinado exame, ou é lá, ou é na outra cidade. O cara que não tem carro tem que pegar ônibus, e aquele gasto todo assim que você sabe. É uma empresa que, eu brinco assim, é o falso anão. Ele parece anão, mas ele não é. O dia que eu fui ver que eles sofreram uma ação indenizatória, eu falei, vamos começar a trabalhar a questão do faturamento. Uma paciente faleceu dentro da clínica, eu ganhei o processo, graças a Deus, mas assim, olha, vamos começar a olhar, né, o faturamento. Se isso aqui acontecer e vocês decidirem não fazer acordo e brigar, eu acho que a advocacia também é precaução. Prevenção é uma coisa, precaução é outra, né? Beleza. Quando eu vi o faturamento, eu fiquei assustado. A prefeitura, 100%. Eles, que são os únicos. Os médicos da cidade. Exame. Tudo centralizado. E o faturamento, coisa. Assim, eu fico imaginando o seguinte, quanto essa empresa vai perder, e eu estou falando em dinheiro, viu, metal, por não se adaptar? Me dá exemplos concretos aí. É muito mais uma consultoria para mim do que uma coisa. Aqui é importante, Rael, sim. E isso, assim, a norma trouxe, né, a reforma tributária trouxe isso. Hoje a gente tem uma série de mercados que possuem regimes de tributação diferenciados. Né? Então, falando especificamente da saúde, o plano de saúde ele tem uma tributação de PIS/COFINS, né, que é diferente da regra geral. É uma exceção à regra geral. A própria alíquota também é diferente. E você tem uma série de outros mercados também que tem reduções de base de cálculo, isenções, alíquota zero. Então, a reforma ela também trouxe ou buscou assemelhar esses mercados a esta nova metodologia. Então, por exemplo, o plano de saúde que hoje tem uma tributação, uma forma de tributar, né? Então você tem lá a dedução das contraprestações, etc. A reforma tributária ela também buscou espelhar o que acontece hoje, exatamente para que não haja uma oneração daquele mercado. Quer dizer, hoje o mercado paga
aquele mercado especificamente paga 4, 5% de tributo, vai pular para 28%. Não. A reforma também trouxe exceções, o sistema financeiro tem exceções, o agro tem particularidades, né? Então, profissional liberal tem redução das alíquotas. Então, assim, você tem uma série de mercados, medicamentos, que hoje você tem medicamentos alíquota zero, também estão respeitados dentro da reforma. Então, quando a gente fala, puxa, qual é o impacto efetivo? E é aí que a gente tem trabalhado muito. Primeiro, tem que fazer análise daquele mercado que a gente está discutindo. Então, uma empresa média, você fala, uma empresa média de saúde vai ser totalmente diferente de uma empresa média que é um comércio que fatura 200, 300 milhões, que é um varejista, por exemplo. Então, essa análise... Não é só interna análise? Não, a gente tem que olhar para o mercado que essa empresa está inserida exatamente para entender o que a reforma, como que essa nova tributação impacta o negócio daquela companhia, e o mais importante, que aí talvez seja o mais curioso, a gente tem casos de empresas do mesmo setor que os resultados de cargas são diferentes. Explica isso para mim, eu não entendi. Eu tenho empresas, vou dar um exemplo, uma indústria química. Eu tenho duas indústrias químicas. Uma, eu tenho um impacto de carga tributária diferente da outra. E por que isso? Às vezes até com produtos que têm a mesma tributação atual. Mas por que isso está acontecendo? Porque como agora eu passo a ter uma base de creditamento integral das minhas aquisições, tem uma empresa que é muito mais enxuta e a outra empresa que tem despesas adicionais, que gasta mais com coisas não inerentes diretamente à atividade operacional, mas que ela também vai ter direito a crédito. Então, quando você coloca tudo isso para dentro, isso não significa que ela é uma empresa mais rentável que a outra. Entendi, não, né? Entendi, mas significa que do ponto de vista tributário, uma vai ter um impacto de carga maior do que a outra. Ou seja, não dá para falar assim, olha, essa empresa aqui, para a empresa química, o impacto vai ser 18%. A carga de empresa química agora vai ser 18%. Não, a carga tributária ela é muito particular. A alíquota é única. Sim. Mas a carga tributária ela é muito particular. Por isso que cada caso, cada empresa, cada situação que a gente tem discutido traz um resultado diferente, traz um nível de discussão diferente. Você tem empresas que você tem 3, 4 fornecedores, se tiver problema com esses fornecedores, ele não faz nada. Em contrapartida, você tem outros que é muito mais pulverizado. Ele teria mais facilidade, talvez, de trocar um fornecedor do que uma outra companhia que é quase refém de um determinado fornecedor. E essa percepção você só consegue enxergar com números, para entender o impacto real nisso. Não dá para fazer simulação. Não, sinceramente, ficou mais concreta a importância da pessoa se antecipar. Exatamente. Eu agora entendi na plenitude o que você disse. Você não vai conseguir resolver tudo em 2 meses, porque a coisa não é só interna, não é o sistema. Você tem análise de mercado, análise de fornecedor. Exatamente. E assim, acaba sendo um trabalho que você simplesmente vai postergar. Você vai ter que fazer. Não fazer agora e fazer daqui 6 meses, você simplesmente está postergando algo que você já sabe que precisa ser feito. Mas a consultoria, por exemplo, você me vem e diz assim, ó, o que vocês precisam fazer agora, perfeito, questão de mercado, intra, extra, fora da empresa, o regime as especificidades tributárias ali, tá? Os seus fornecedores, vamos ver quem é que está no mesmo... O que é mais barato? Trocar o fornecedor ou adaptar o preço. E daí fazer o acompanhamento do processo de adaptação. Explica um pouco isso. Hoje, como é que a gente caminha, né? Até para criar esse plano de ação, que isso que você falou nada mais é do que o plano de ação da implementação, que é um processo longo. Até porque as normas ainda sairão, sempre tem alterações, quer dizer, ainda passa por um processo de regulamentação, então a reforma está caminhando. Então, certamente tem bastante coisa do ponto de vista mais operacional, não do ponto de vista estrutural. A estrutura da reforma está pronta. O que a gente tem agora são questões mesmo de operacionalização. Então, o que nós temos feito? O ponto de partida é realmente fazer essa análise com números reais da companhia para a gente enxergar os reais e efetivos impactos. Então, a carga da companhia foi de 10, pulou para 15 porque
ela deixou de se creditar porque ela tinha muita empresa do Simples, ou porque o produto dela aumentou a carga tributária, ou porque um fornecedor específico dela teve um aumento e o preço dela vai subir. Então, assim, a gente entende em números o que aconteceria com ela num cenário de um exercício findo se ela estivesse dentro da reforma. Quando a gente entende isso e a gente consegue enxergar se é fornecedor, se é clientes, e quais são os clientes, é relevante, eu tenho um contrato de longo prazo, eu não tenho um contrato de longo prazo, daria para fazer uma substituição. Quando a gente faz um mapeamento de tudo isso, aí a gente cria um plano de ação. Eu sempre falo, esse é um trabalho a 4 mãos. Não tem um trabalho, olha, contrata o terceiro que ele vai fazer tudo para você. Não, a empresa ela está inserida nesse contexto. Ela está inserida. Então, é um trabalho a 4 mãos. Cria-se um plano de ação em conjunto, e aí você parte para implementação. E aí a gente tem algumas modelagens. Algumas companhias optam ou têm estrutura para fazer implementação de forma autônoma. Tem pessoas que gerem esse projeto, que é um projeto que envolve várias áreas, porque esse plano de ação tem adequações contratuais, tem redefinições de preço de compra, redefinições de preço de venda, tem ajustes na controladoria quando eu vou fazer um forecast, uma projeção. Eventualmente, dependendo da empresa, tem questões logísticas, né, por conta, às vezes a companhia tem uma estrutura logística muito ampla, isso também tem que ser avaliado. Então, criou o plano de ação, algumas companhias têm estrutura e fazem esse processo internamente. E a gente muitas vezes fica como um assessor para apoiar em dúvidas, saíram novas regulamentações, ou até no processo mesmo de implementação, para apoiá-los do ponto de vista técnico. Em outros trabalhos, a gente atua efetivamente como um gestor desse projeto, né? Ou seja, a gente acompanha as áreas, ou seja, fizemos o trabalho, exato, fizemos o trabalho, apresentamos, a diretoria definiu, plano de ação, ok, só que eu não tenho agora braço operacional para saber se o jurídico está fazendo o que é para fazer, se compra está fazendo o que é para fazer, aí a gente entra exatamente para gerir e respaldar o conselho, a diretoria, a alta administração de que o plano de ação que nós definimos e que ficou claro para a gestão da companhia, ele está em andamento, vai ser cumprido dentro daquele prazo, ou seja, nosso objetivo é respaldar que o processo de implementação vai acontecer e que não vou ter problema de não conseguir emitir uma nota, ou que eu não vou ter um problema de repente, o meu comercial começar a vender um produto por um preço e depois perceber que estava saindo sem margem, porque a margem era baixa, comprou mais caro. Então a gente entra nesse processo mesmo de certificar de que essa implementação está acontecendo. Rapaz, que interessante. Foi uma aula disso em reforma tributária aqui. E, assim, veja bem, a empresa, hoje, eu vejo muito em clientes, a empresa, ela é resistente à mudança, né? A maioria Sim. dos empresários é resistente à mudança, mas você acredita que a consultoria pode, de repente, e olha, e o que eu vou dizer é uma coisa essencial, porque eu também passei por isso. De repente, a consultoria chegar, sentar para você e falar assim, filho, fecha a empresa. Pode acontecer? Seja porque não se respeitou a reforma, seja porque vai tornar inviável. Eu creio... Ou eu estou falando de alguma besteira? Por favor, seja sincero. Não, eu acho assim, neste momento, eu acredito que não, porque é um processo ainda de implementação. Mas quando efetivamente as coisas já estiverem acontecendo, e aí eu já digo, a partir de 2027, com o sistema de pagamento, né, como a gente comentou, que é o split payment, quer dizer, o pagamento do tributo agora já não fica muito na mão do empresário, né, ele automaticamente já sai das empresas de meio de pagamento, ou seja, a arbitrariedade de pagar tributo já Acabou. Não vai existir mais. Né? Então não vou ter mais aquela, pago ou não pago? Não, o dinheiro já foi, ele nem entrou no meu caixa. Então, quando você entra nessa modelagem, e aí voltando lá na minha primeira fala, quando a gente fala da igualdade, da competitividade, a empresa que se não se adequar rapidamente, ela vai sofrer. Ela vai sofrer porque se hoje ela tem, e aí até um dado, né, 1 a cada 5 empresas no Brasil deixa de pagar ou paga tributo errado. Então a gente está falando aí de algo próximo de 20%. Então a reforma também ela vai incorporar, por inércia, dentro do sistema arrecadatório, essas empresas que hoje não estão
dentro do sistema. Entendo. Não, e elas, muitas empresas, e a gente sabe disso, né? Tem muitas empresas que hoje elas sobrevivem, são competitivas e até geram retorno, né, financeiro por modelagens tributárias. E essas modelagens tributárias elas vão ser muito mais rígidas. E às vezes o ganho ele está no imposto, ele não está na operação, ele não está na sua efetividade, ele não está na sua capacidade de gerar Que interessante. valor agregado, né? E essa questão de você ganhar dinheiro no tributo, ela vai acabar. Ela vai acabar ou vai ficar muito mais difícil disso acontecer. E, obviamente, essas empresas vão sofrer mais, né? Então, novamente, a competitividade, a igualdade das companhias, ela vai ficar muito maior porque haverá uma questão tributária muito similar. Quer dizer, eu não vou ter muito ajuste, né, do ponto de vista de pagar ou não pagar, ou trabalhar com o dinheiro do tributo na minha operação, isso tende a diminuir. Então, essas questões todas, elas vão minando as companhias que sonegam. O Pelé tributário vai ficar muito mais difícil, é mais possível. complicado. Exatamente. Nesse momento, acho muito pouco provável você falar isso para a companhia. Agora, depois de um processo de implementação que ela tiver cobrando errado, porque ela não acertou o preço de compra, não acertou o preço de venda, e ela começa a afetar rapidamente a margem, se ela não se movimentar, e aí é aquela coisa, né? Às vezes a gente fala uma média companhia de 500 milhões. Já não é uma companhia que você consegue guinar ela do dia para noite, Sim. né? Já não é um barquinho, já começou a ficar um... Parece, mas não é. Parece, mas não é. Essa virada, ela é muito custosa. Ela vai custar muito, né? Então, e talvez não tenha estrutura para aguentar, né? Mas você não acha que grande parte dos empresariados não é que nem São Tomé? Não acredita? Se não, sabe, parece que porque eu comentei com o Laércio até. Só apanhar para aprender. Não, exatamente. Assim, eu brinquei com o Laércio até, que tem um filósofo, Spinoza, que disse lá no século XVII que o ser humano nasce e morre subjugado por dois monstros, né? O medo e a esperança. O empresariado brasileiro, às vezes, parece que fica nessa linha, né? O medo. Sim. De que alguma coisa ruim aconteça, ou nada de bom aconteça, esperança de que nada de ruim aconteça. E quando eu digo isso, esses dois monstros, eu estou dizendo em expectativa, meras expectativas. Estou parado, olhando para um lado e para o outro. O cara não tenta administrar os monstros. Que é o seguinte, vamos fazer um plano de ação, aquilo deixa de ser sem esperança e vira alvo, e vira meta. E eu também já vi, tem uma outra clínica que é minha cliente, eu tive uma discussão muito grande com uma assim, assessoria tributária que entrou lá, eu até parei de assessorá-los por causa de uma coisa. A equipe de 2 advogados que foram fazer aquilo lá, eu falei, cara, olha, com todo respeito, estamos só nós aqui. Advogado pode vender esperança, mano, pode vender ilusão. E a diferença filosófica da esperança e da ilusão, a esperança, você garante o trabalho, mas não garante o resultado. Você não pode garantir o resultado. Isso é diferente do seu trabalho, no que pertine ao cenário apresentado. Perfeito. A equipe tributarista vendeu ilusão. E vender ilusão é vender o resultado. Falei assim, vocês estão vendendo ilusão. Não esperança. Esperança eu também vendo. Não vamos ganhar a ação. Mas a minha esperança está baseada no meu trabalho, na jurisprudência, na pesquisa, nisso e naquilo. Eu não tenho nada que seja, eu não estou te vendendo ilusão. Exatamente. Não é garantido. Ela é muito grande no discurso, mas é muito pequena na prática. Não é? Isso é... E assim, Caio, talvez não seja especificamente desse ramo. Né, o que a gente tem falado, né, conversado muito. As empresas médias como um todo, elas melhoraram muito sua governança. E aí quando a gente fala de empresa média, né, não é aquela empresa que fatura 5, 10 ou 15 milhões. A gente tem empresas médias de 300, 400 milhões, 500 milhões. Até porque o médio, a gente não mede se a empresa fatura muito ou pouco. A gente mede pelo nível de governança que a companhia tem. Às vezes você tem uma companhia de 1 bilhão, e é uma companhia
verticalizada. Né? Isso. Então, assim, e aí ela é média. Por quê? Porque ela precisa desenvolver muita governança, ela precisa desenvolver muito, abrir muito essa percepção de antecipação dos fatos. É uma empresa que está sempre corrigindo eventos e não se precavendo para os eventos. Então, essa percepção é de fato uma percepção das empresas médias como um todo. Embora tenha evoluído muito isso, a gente percebe nas conversas, nos debates que a gente tem, muito nessa questão das opiniões. É aquilo que eu comentei. Você pega as grandes corporações, praticamente, não vou falar todas, mas as conversas sempre no sentido de estamos fazendo, já tem um plano de ação, ou tem uma consultoria, ou a gente não começou essa etapa ainda, mas a gente já começou essa, quer dizer, tem um bonde andando. A empresa média, você ouve de tudo. Tem a que realmente está muito parecida com uma grande, tem aquela que não, ok, vamos começar, não, vai começar em novembro, vai começar em outubro, então, a contabilidade está vendo, não, o sistema, o RP já está mudando. E tem aquela que está respondendo, não, isso aí não está muito certo ainda, isso vai postergar. Mas o que é? Aí, outra pergunta desinteressada. Eu queria saber a sua opinião. Isso é muito mais um defeito da gestão da empresa ou da cultura dos funcionários? É lógico que uma coisa está ligada à outra, eu sei. Sim. Não estou isolando o que não é isolável. Uhum. Mas se pudesse, né, fazer uma necrópsia ali e seccionar os tecidos, qual que é a sua opinião? Gostaria muito de ouvir. Sendo bem sincero, é mais da gestão da empresa. Mais da gestão? Da gestão, porque esse tipo de conversa que a gente não tem a equipe operacional. Entendi. Perfeito. Porque se eu conversar com o contador, ele talvez esteja desesperado. Meu Deus do céu. Você tremendo. O gerente fiscal, ele tá desesperado. Mas quando a gente conversa esse tipo de situação, né, num nível superior, no nível de gestão, a gestão ou não está alinhada com o operacional, ou seja, de entender realmente a dor que está acontecendo ali embaixo para tentar suprir isso, né, o que deveria, né, porque são interligações que a gente precisa ter, né? Ou efetivamente uma questão cultural mesmo do empresário. Quer dizer, eu já passei por isso, estou aqui há 40 anos, lá atrás aconteceu dessa forma, já passei por tudo, e não quero gastar agora, não quero investir agora esse dinheiro, deixa para o ano que vem. Vai. Então, assim, cria-se uma desculpa para não fazer as coisas. Não, é porque não vai começar em 26, 26 é teste, deixa para 27, não vai mudar. Olhando só para o efeito caixa. Não, prefeito. E não é só isso. Tem uma questão de mudança cultural, tem uma questão de ajustar as pessoas, e inclusive isso é um dos pontos de impactos não negativos, mas de aperfeiçoamento que a própria reforma traz. Inclusive isso está até na página do próprio Senado, quando ele fala da reforma tributária, que é o quê? Investimento em pessoas e em tecnologia. Ele cita muitas coisas boas da reforma. Simplificação, competitividade, né? Muitas coisas boas. Né? Base de cálculo, etc. E nos pontos de... Né? Qual é a parte ruim? Né? Ele não fala qual é a parte ruim, mas ele fala o que vai precisar fazer? Investir em tecnologia e pessoas. Ou seja, vai ter que pôr dinheiro na frente. E se o gestor não entender isso, nem se planejar para isso, melhorar, aperfeiçoar pessoas, aperfeiçoar a tecnologia, ele realmente vai começar a ter problemas. E aí sim, a norma, obviamente, quando ela estiver efetivamente em vigor, sobretudo a partir lá de 27, quando no período de teste, você vai ter penalidades como você tem hoje. Né? E vai ficar mais fácil rastrear. Exatamente. É óbvio que a precaução ela vai acontecer mais rápida, porque vai ser tudo eletrônico. Então a agilidade do fisco de te avisar previamente, como já até existe hoje, né? De trazer ali um aviso prévio, ela vai ser muito mais dinâmica, muito mais rápida. Inclusive, isso também é um dos pontos positivos da reforma. O cachorro vai ser mais novo, né? Exatamente. Né? Então, assim, essa percepção, sendo bem, concluindo a sua pergunta, eu vejo que isso está muito mais na cabeça dos gestores, porque a equipe operacional tem mostrado preocupações. E se as coisas não estão avançando, é porque a gestão não Me diz uma coisa, uma última coisa. Se você tivesse que falar sobre reforma tributária, mas fosse escolher um nicho específico para se falar. Nós falando de várias coisas aqui,
quase 1h30. Aham. Do que você falaria? De um ponto. O ponto Não, é mais prático que você acha que o empresário tem que prestar essa atenção. Sim, você sabe de uma coisa? Assim, eu estou lendo um livro sobre história das guerras. Aham. Em dado momento, o autor cita uma frase de um outro historiador militar. E ele fala assim, você sabe o que é mais difícil? Ele fala, mais difícil do que colocar na cabeça de um general uma coisa nova é tirar uma antiga. Exatamente. Brilhante, né? Exatamente. E acredito que resuma bem o que a gente conversou aqui, né? Exatamente. Eu penso, Caio, que assim, a questão da reforma, assim, o que é fundamental, o que o empresário, né, que nos assiste, que, né, nos acompanha, que acompanha, né, muito bem aí os comentários que você tem colocado sobre a reforma também, o que ele tem que fazer nesse momento? Tá? O empresário pensa em resultado. Lógico, O resultado não pensa no operacional, né? Ele tem Sim. pessoas para fazer isso. E resultado vem aonde? Resultado vem em você fazer análises dos seus números, impactos reais e efetivos de um tributo dentro da sua operação. Então, é fundamental, nesse momento, que os empresários caminhem para fazer as simulações que terem que ser feitas, realizarem os cálculos. Obviamente, hoje a gente tem uma série de cálculos, né? Todo mundo... Né, você tem muitas promessas, como você bem colocou, né? Muitas ilusões não, eu calculo, eu faço, mas fazer um trabalho sério de cálculo e avaliação, porque isso é o que vai refletir margem, é o que vai refletir lucro, é o que vai refletir resultado. Se a companhia não fizer isso agora, novamente, o tempo de preparação dela começa a ficar ruim. E é um trabalho que, se não fizer agora, vai fazer o ano que vem, vai fazer em janeiro. Eu diria o seguinte, essa questão, quando eu comento de fazer um cálculo e analisar a carga tributária agora, ele é importante porque por mais que a gente vá ter uma efetivo impacto financeiro e de carga a partir de 2027, faça esse trabalho agora. Porque o próximo trabalho ele vai ser do split payment, quando eu tiver o efeito no caixa, onde o tributo já vai ser pago direto pelo meio de pagamento, o dinheiro não entra mais no seu caixa, você já não tem capital, fluxo, né, de caixa para girar o tributo na sua operação, isso vai ser outro grande desafio. E esse outro grande desafio, ele tende a vir exatamente a partir do ano que vem para essa preparação, porque daí ele vai vir em 27, depois ele vai caminhando. Então, a análise técnica, análise tributária, análise conceitual para você fazer as discussões de contrato, preço, fazer projeções, fazer um budget adequado para você enxergar o seu negócio nos próximos anos, esse trabalho tem que ser feito agora. Porque outros grandes desafios virão. Esse do efeito caixa na companhia, ele vai ser um desafio gigantesco. Gigantesco. E se você combinar tudo isso ao mesmo tempo, você não tem estrutura, não tem tempo e certamente você vai ter problemas, ou porque vai praticar um preço ruim, porque não fez o trabalho de gestão prévio, ou porque vai comprar errado, ou porque vai ter problema de caixa. Então, por algum lugar, vai vazar. E a hora que chegar no caixa... Isso é preocupante. A hora que chegar no caixa, sendo bem, assim, é a maior percepção que tem, né? Mas daí aí já foi. Aí é metástase. Aí já foi. Aí já foi. E, ó, já desligaram o relógio, estão expulsando a gente daqui. Obrigado por ter vindo, foi uma honra te receber aqui. Obrigado. Você pode ter certeza que se você não vier, eu vou lá buscar você. Não. Você e o Laércio, eu vou trazer vocês aqui. Prazer, sempre obrigado, bom. querido. Sempre Obrigado, falar desse tema atual, ter oportunidade de esclarecer, tentar esclarecer alguns pontos que, embora ainda tenham dúvidas e certamente novidades sairão, mas acho que é importante ter essa oportunidade. Exatamente, essas novidades. Eu queria dizer o seguinte, eu já disse da minha amizade com o Laércio mais longeva, mas você é um novo amigo, e eu queria dizer que o TI está aberto para vocês. Obrigado. Tá, assim, Caio, quero lá falar de coisa. Venha, e vamos, porque eu aprendo as pessoas, e assim, você que és empresário, mais uma vez, hoje, no TI, tivemos um tratamento do desconhecimento, um tratamento de ponta do desconhecimento. O desconhecimento, no que pertine à reforma tributária, vai sair daqui da UTI
curado, né? E mais uma vez, sextou, muito obrigado pela sua paciência. Tchau, tchau.